O que a Bíblia nos ensinou nesta semana? O que aprendemos sobre o tempo do fim, sobre os enganos de Satanás no tempo do fim, no tempo em que nós vivemos? Veja, por favor, comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. O que está falando aqui, irmãos? Está falando de um inimigo, de um grande inimigo que procura devorar, que vai devorar, como um leão. É isso que Satanás quer fazer, irmãos. Isso que Satanás quer fazer com as nossas vidas. Devorar. Assim ele propõe uma confusão doutrinária, como estudamos, Babilônia, a confusão. Falsas doutrinas. Falsas doutrinas que vão levar a uma adoração vã, a uma adoração sem valor, que pode levar à morte. Estudamos nessa semana Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos, mas que no fim levam à morte. Há caminhos que parecem certos, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Veja também Mateus 15, 9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Quando adoramos a Deus, irmãos, sobre regras ensinadas por homens, a nossa adoração não tem valor. É a Bíblia que diz isso. Veja só, o vinho de Babilônia. O vinho de Babilônia, das doutrinas de Babilônia, das mentiras de Babilônia, que embebeda todo o mundo, todas as nações. Estudamos duas dessas mentiras de Babilônia. A primeira, a imortalidade da alma, que é um pensamento grego totalmente contrário à definição expressa por Senhor Deus. Você vai morrer. E Satanás diz assim: vocês não vão morrer coisa nenhuma. Certamente que não vão morrer. Esta doutrina da imortalidade da alma, que permeia todas as igrejas cristãs, ela ela possibilita a consulta aos mortos, as orações pelos santos, as intercessões pelos mortos, as missas pelos mortos. E também admite o tormento eterno. O tormento eterno ou no céu, ou o tormento eterno no inferno. Mas é sempre eterno, sempre imortal. Vimos também a doutrina do falso sábado, da substituição do sábado bíblico pelo domingo da tradição romana. Êxodo 28 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vimos também os textos de Ezequiel, falando que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Mas, entretanto, irmãos, a igreja cristã em geral, a grande maioria das igrejas cristãs, adotam, assim como a igreja católica, adotam o domingo. E o terceiro mandamento do catecismo romano diz: guardar domingos e festas de guarda. Contrariamente ao mandamento de Deus, o quarto mandamento da lei de Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Dois enganos que vão contra a palavra de Deus. São idolatrias, estão colocadas no lugar da vontade de Deus. Estão colocados esses enganos no lugar de Deus. Estão colocadas contra a expressa mensagem que encontramos na Bíblia. A mensagem de Apocalipse 18, 4 e 5, que não é somente uma mensagem, é um apelo, é uma ordem. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Os filhos de Deus vão sair de Babilônia. Muitos dos filhos de Deus que hoje estão enganados nessas falsas religiões, praticando um culto em vão sem saber, vão sair de lá. O Senhor tem filhos que estão sendo enganados, e é a eles que ele dá essa ordem. E quem deve levar essa mensagem, irmãos? Quem deve levar essa mensagem são aqueles que praticam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. São aqueles que pertencem à igreja remanescente, a última igreja
da história dessa terra. Somente em Cristo, irmãos, é que nós podemos obedecer. Qualquer um só pode obedecer em Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,5, para concluirmos. Em Cristo recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentis. Nós devemos, irmãos, obedecer pela fé. Somos justificados pela fé, somos santificados pela fé e vamos ser glorificados pela fé. Tudo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja então com cada um de nós, nos protegendo desses enganos de Satanás e fazendo com que nós possamos ser agentes que demonstrem ao povo, aos filhos de Deus, que estão nessas falsas doutrinas, que estão em Babilônia, que a gente possa demonstrar a esses irmãos qual é a verdade e dessa forma eles saiam de Babilônia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo estudo que tivemos essa semana. Um estudo tão bonito, irmãos, com relação aos enganos de Satanás e a provisão divina pela graça para que possamos sair de Babilônia, para que saiam de Babilônia. Possamos entender, irmãos, que essas mentiras que são praticadas por muitos, pela grande maioria, elas não são a verdade bíblica. A verdade bíblica é a que vai nos libertar. Ajuda-nos, portanto, para que possamos encontrar na Tua palavra a verdade. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos encontrar na Tua palavra a verdade e assim praticá-la. Abençoa, portanto, cada um de nós. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero desejar um feliz sábado a todos. Deus abençoe cada um de nós nas reuniões da igreja, com as nossas classes da escola sabatina, com os nossos irmãos, com aqueles que compartilhamos o estudo da palavra de Deus. Tenham todos um sábado feliz.